E o Supremo Tribunal Federal adiou aí o julgamento sobre a constitucionalidade do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL, assunto que estava marcado aí para entrar na pauta das discussões do Supremo nesta quarta-feira. Com relação ao empregador rural, pessoa física, a retirada do FUNRURAL na ordem do dia pode colocar em risco aí a recuperação das contribuições já pagas. A Fernanda Tarcinano, que é advogada especialista em agronegócios, vai comentar sobre isso com a gente agora. E eu quero aqui agradecer pela sua presença, Fernanda. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Agro Mais. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Mas vamos bater um papo, sim, sobre esse tema que é super importante aí para todo o setor do agro. Marcelo... Pode falar, por favor. Não, desculpa, só porque eu queria tentar introduzir para entender o que essa demora, então, né, na votação, ele pode prejudicar, a princípio, o trabalhador rural. Exato, Marcelo. Infelizmente, a gente anda passando aí por tempos difíceis no Supremo, né? Nós tínhamos, então, previstos 3 grandes temas para serem julgados agora, hoje, né, no dia 6 de outubro. Os 3 foram retirados de pauta, mas, de fato, esse tema que envolve o produtor rural, pessoa física, né, cuja contribuição é recolhida por retenção do adquirente, ele foi retirado de pauta e ele coloca, assim, em risco a possibilidade dessas pessoas conseguirem de volta os valores pagos lá em 2018. Né? Se a gente voltar um pouquinho esse histórico, em 2017, 2018, o Supremo já havia falado que era devida essa contribuição. E por isso muitos contribuintes foram obrigados a regularizar essas dívidas e pagaram esses débitos. Né? Se nós tivermos agora uma alteração desse entendimento, existe a possibilidade de recuperar os valores que foram pagos indevidamente, então, lá em 2018. Essa demora coloca essa possibilidade em risco, Marcelo. E o que pode acontecer, então, Fernanda, diante dessa situação, né? Já que, por exemplo, tem a questão jurídica, tem aí a demora do STF em tentar resolver essa situação, no meio desse fogo cruzado aí, o que o trabalhador rural, o que o produtor rural tem que fazer nesse momento? Olha, Marcelo, nesse momento é tudo muito instável, porque nós não sabemos quando esse caso vai voltar para a pauta do Supremo, né? Então a gente não sabe quando nós teremos uma definição. O ideal é controlar esse prazo que o contribuinte tem de 5 anos para recuperar impostos pagos indevidamente, e se o Supremo não retornar esse tema para a pauta, é importante que esses contribuintes, que esses produtores procurem medidas para suspender, para interromper esse prazo de 5 anos e aí sim conseguir garantir o direito de, caso o Supremo decida favoravelmente a eles, que eles consigam ter esse prazo para recuperar os impostos que foram pagos lá em 2018. Agora, Fernanda, uma dúvida que tem circulado aí no ambiente jurídico das empresas do agro, por exemplo, é que se o FUNRURAL fosse julgado improcedente, como seria aí o reembolso referente ao pagamento dos últimos 5 anos? De que maneira isso poderia acontecer? Claro, nessa situação, Marcelo, o que a gente tem, na verdade, é um tributo que foi pago e, posteriormente, ele foi declarado inconstitucional. Então, nós, neste momento, precisamos aguardar, quando esse tema vai voltar para o Supremo. 2, quando ele for definido, se ele for definido de forma favorável, como o Supremo vai colocar essa possibilidade de recuperação ou não, né? Existe um grande risco de nós termos aí uma modulação de efeitos dessa decisão e até impedir essa busca por esses valores. Então, os contribuintes precisam se precaver, precisam tomar um certo cuidado com isso. Ou, de repente, uma medida para interromper a prescrição e acompanhar de perto os próximos passos disso. Bom, agora os próximos passos é que realmente a gente vai ficar de olho, né, Fernanda? Porque a gente não sabe aí quando essa votação pode acontecer e no meio de tudo isso o produtor rural pode ser o mais prejudicado, né? A gente só não consegue entender o porquê que tudo isso está acontecendo, já que essa contribuição foi feita e, de uma certa maneira, seria direito do produtor estar recebendo esse recurso, né? Você, como advogado especialista, eu não estou pedindo para você ser futurista aqui, não. Mas você acha que o STF pode voltar com relação a essa votação aí, pelo menos para as próximas semanas, ou não tem aí nenhuma situação prevista?
Na verdade, Marcelo, eu já tenho essa resposta para você. Para esse ano, esse caso não volta para a pauta do Supremo. Então, a gente pode começar a falar em 2022, talvez segundo semestre de 2022, sendo otimista, tá? A expectativa é que demore até um pouco mais. A pauta do Supremo está bastante lotada com questões políticas atualmente. Então, eu falaria 2022, quase 2023. Ou seja, o produtor vai ter que esperar bastante aí até que esse tema volte, né? Que é um assunto aí de grande interesse para o nosso setor também, né? Fernando, eu quero agradecer muito aqui as suas explicações para os nossos telespectadores, agradecer a sua presença aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigada e boa noite a todos.